Olá, bom dia! Então, conforme prometido, eu já vim falar um pouquinho sobre a cama compartilhada. Bom, a primeira ressalva que eu gostaria de fazer é que as coisas que eu vou falar são pensadas numa situação ideal. Então, por exemplo, vamos supor que seja possível essa criança dormir num outro quarto, certo? Eu entendo que não são em todos os contextos, em todas as famílias que isso é possível, mas aí nós temos outras opções. Então eu já dei, né, uma pista de que, apesar de muita gente defender, por conta da praticidade, da facilidade, do cansaço que é levantar várias vezes à noite para cuidar da criança em um outro quarto, algumas pessoas defendem que isso fortalece, que isso melhora o vínculo. Então, apesar de todas essas defesas, o ideal é que as crianças não compartilhem a cama com os pais. Por que disso? O primeiro motivo é porque a criança ela precisa desenvolver autonomia e independência. Então ela precisa entender que ela consegue ficar alguns períodos sozinho, sem que os pais estejam próximos, né? Então que ela consegue ficar sozinha sem que isso seja um risco à vida dela. Porque a criança, quando ela é muito pequena, ela não consegue compreender que ela e a mãe são pessoas separadas. Então ela precisa ir percebendo isso. Como que ela vai percebendo isso? A mãe estando ausente. Então a mãe precisa dar um espaço para que a criança perceba que ela precisa fazer algum movimento para que essa mãe venha até ela. Então, por exemplo, ela precisa balbuciar alguma coisa, ela precisa muitas vezes chorar para que essa mãe venha até ela. Não estou dizendo hipótese alguma de que a gente precisa deixar as crianças no berço chorando eternamente. Não é isso. Mas a criança precisa perceber que ela faz uma ação para chamar a atenção desse adulto. E através disso ela vai percebendo que ela e a mãe são pessoas separadas. Que ela vai fazendo alguma coisa para que esse adulto retorne. E ela precisa ir desenvolvendo a capacidade de estar um pouco sozinha. Por exemplo, não é incomum a gente ver crianças pequenininhas que estão acostumadas a ficar no berço ou que dormem sozinha. Às vezes a criança acorda e não chora mais. Então ela acorda e ela vai brincando com a mãozinha dela, ela brinca com o pezinho dela e ela vai desenvolvendo essa capacidade de estar um pouquinho sozinha. Isso é muito importante para ela desenvolver a autonomia. Então, a principal razão é porque a criança precisa ir desenvolvendo a autonomia. E isso passa por ela ter um espaço que é só dela, que é a cama dela. Se isso não for possível de ser em um outro quarto. Ah, não, só tem um quarto na casa. Então, seria interessante pensar em organizações para que ela tenha o lugar dela dormir. A caminha que seja só dela, ou uma beliche que seja que ela tenha um espacinho dela dormir, ou que ela durma no próprio bercinho, ao invés de dormir na cama com os pais. Então é importante que ela tenha um lugar que seja o espaço dela, e que esse lugar não seja na cama dos pais. Existe uma questão de segurança também. Não é incomum os pais, durante a noite, machucarem o bebê enquanto dorme, né? Então, principalmente quando a criança é muito pequenininha. É comum que os pais, por conta do cansaço, se durmam, né, de uma forma muito profunda e machuquem a criança. Então, também tem essa característica de segurança com relação a aspectos físicos também, não só os aspectos psicológicos. E uma outra questão que às vezes não é muito pensada pelos casais, pelas famílias, mas que também é muito importante, é que a cama do casal é o espaço onde acontece a privacidade do casal. Então ela precisa ser dessa dupla. Independente desse casal ser um homem, uma mulher, dois homens, duas mulheres, isso independe. A cama é o lugar onde há a privacidade do casal, né? Onde acontece a intimidade do casal. E é importante que esse lugar seja deles, para eles conseguirem preservar e manter a intimidade, o que é uma coisa bastante complicada também depois que se insere uma criança na família. Então, a inserção de uma criança, o nascimento ou de repente a adoção de uma criança, a inserção de uma outra pessoa numa família, ela gera diversas transformações e é importante que existam espaços onde a individualidade do casal possa permanecer, né? Onde essas pessoas que são também pai e mãe possam ser esposa, esposo, marido e mulher, possam ser namorados, possam conseguir manter a vida sexual, porque isso também é muito importante. Então, além de ser importante para a criança, porque ela desenvolve a individualidade dela, é importante também para o casal, para que eles possam ter um espaço
onde a intimidade deles esteja preservada. Então, a gente tem várias questões que vão contra essa ideia de cama compartilhada. É importante para a gente preservar a nossa individualidade, a gente ter o nosso espaço. A criança ainda não tem constituída isso de que ela é um serzinho individual, separado da mãe, principalmente, não só da mãe, né? Mas principalmente da mãe ou dessa pessoa que faz essa função materna, que cuida dessa criança, que nutre essa criança. Então é muito importante que ela tenha um espaço para ela começar a perceber que ela é um ser no mundo. E isso passa principalmente pelo fato de dormir em um outro lugar, certo? Bom, brevemente era isso que eu queria dizer. Surgiram vários outros assuntos importantes nesse vídeo que eu pretendo ir desdobrando ao longo do tempo. Se vocês ficaram com alguma dúvida do que eu disse, deixa comentado que eu vou esclarecendo, certo? Se for uma dúvida muito grande, a gente faz um outro vídeo esclarecendo. Se for uma dúvida mais pontual, eu já respondo. Deixa também a sua opinião para eu saber se foi um assunto interessante, se ajudou vocês a pensarem sobre esse aspecto, se não foi, se vocês discordam, certo? Então tá bem. Bom, lembrando que em breve eu vou começar a divulgar o projeto do Janeiro Branco, que são os vídeos com enfoque em saúde mental, certo? Obrigada, tchau, tchau!